porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E que bom que nós temos a liberdade de adorar ao nosso Deus. Que bom nós podermos levantarmos a nossa voz e levantarmos a nossa mão e render graças. Aleluia, não há outro como Ele. E eu creio que mesmo que nós venhamos a tentar entender este amor que o Senhor colocou na nossa vida e decidiu morrer por nós, nós não vamos conseguir entender esse amor. Mas Ele decidiu nos amar primeiro. Então, Ele está dando uma oportunidade de você receber este amor todos os dias. Não dispense esse amor. Por mais que nós venhamos a errar e a pecar, porque somos humanos, mas o Senhor, Ele sempre diz que Ele está disposto a lançar no
mar do esquecimento, contanto que você aceite e confesse os seus pecados. E Ele vai mudar a nossa vida, Ele vai mudar a nossa história. Não vai ser como um piscar de olhos, que nós vamos deixar de cometer os erros do passado. Mas o Senhor, Ele trabalha a cada dia. E Ele está te pedindo que você o deixe trabalhar. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o Rei que
glórias damos a esse terceiro dia que o Senhor veio e mostrou para a morte que ela não tinha poder. Não só sobre ele, mas sobre todo aquele que crê nele. Porque eu creio que assim que o Senhor ressuscitou, não só para aquelas pessoas que duvidavam daquilo que ele pregava, daquilo que as pessoas diziam ao seu respeito. Porque Jesus em nenhum momento ele disse, eu sou o Filho de Deus. Quando Pedro disse, tu és o Filho de Deus, ele disse, tu o dizes. Ele não usurpou e nem se colocou acima de nada. Ele veio em humildade para mostrar que nós não precisamos de grandeza. Não grandeza de títulos. Quem se apega a títulos, deixa a soberba entrar em seu coração. Por isso que o mundo lá fora diz que é conhecer a índole de uma pessoa, dê poder a ela. Porque quem tem poder, ele não se importa, não tem empatia, muitas vezes, para aquele que é mais fraco. Jesus tinha todo o poder nele, e nem assim. Ele veio para impor aquilo que ele era. Ele veio para pregar e falar daquilo que o Deus deu a missão a ele. Que era resgatar vidas, salvar almas. Ele é a luz, ele é o caminho, ele é a fonte. Ele é a salvação, ele é a cura. E ele disse quando ele subiu aos céus, eu vou para meu Pai preparar uma morada. E assim que tudo estiver pronto, ele virá buscar a sua noiva. Quando nós levantamos a nossa voz em adoração, você não sabe o poder que tem a adoração diante do Senhor. Lembre-se de Daniel, lembre de Silas, que estavam presos e quando começaram a louvar, as cadeias caíram. A palavra do Senhor diz que Ele habita em meio aos louvores e não são apenas canções, é a sua oração. É aquilo que você coloca diante de Deus com todo o seu amor, com toda a sua alma. Isso é adoração. Quando você abrir a boca, você vai dizer, Senhor, eu não tenho muito para te dar, mas aquilo que eu tiver, eu te dou de bom grado. Porque o Senhor merece mais do que eu lhe dou, mas assim ainda o Senhor aceita a minha oração, ainda assim o Senhor aceita a minha canção. Mesmo sendo falha, mesmo sendo pecadora, o Senhor vai ouvir a sua oração. Porque o Senhor, Ele quer o seu coração, Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer o seu status, Ele não quer o seu poder, Ele quer salvar a sua alma. Por isso que a palavra do Senhor diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E é assim que o Senhor é. Ele quer a sua alma, Ele não quer o que você pode oferecer a Ele. Ele tem tudo. Ele é tudo. Mas Ele quer o seu coração. Ele quer o seu amor. Porque o amor de Deus, Ele é imensurável. Ele não pode ser medido, Ele não pode ser comparado a nada. Mas ainda assim, Ele decidiu te amar, mesmo com todas as suas falhas.
mais uma vez, diga isso mais uma vez. Deixa o céu descer. Mais uma vez. Deixa o céu descer. Aleluia. Deixa o céu descer. Aleluia.
Mais uma vez, bem alto e bem forte. Teu é o reino teu, o poder é tua, é agora para sempre. Amém. E teu é o reino teu, o poder é tua, é agora para sempre. Amém. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, querido. Coloca a mão no teu coração. O reino do Senhor, Ele quer habitar no nosso coração. O reino do Senhor, Ele quer habitar na nossa vida, quer habitar na nossa mente, porque dele é tudo. Todas as coisas são para Ele. Enquanto a Alessandra está ministrando, e ela falou uma coisa que é real. O Senhor não quer o teu diploma, Ele não quer os teus bens, Ele não quer o que você tem, Ele quer o seu coração. Ele quer salvar a sua alma, Ele quer salvar a sua casa, a sua família. Ele quer que os propósitos dele se cumpram na tua vida. Então, quando a gente fala de reino, esse reino tem que estar no meu coração, na minha mente, na minha vida, na minha casa, na minha família. Quando falamos isso, quando declaramos isso, querido, os propósitos de Deus começam a se cumprir na nossa vida. Porque assim é. Assim é o reino do Senhor. O reino dele se consiste em realizar o seu propósito nas nossas vidas, para que haja salvação da nossa alma, para que no dia que Ele vir buscar a sua igreja, nós estejamos preparados para subir com Ele e para vivermos verdadeiramente o reino do Senhor. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Bem alto e bem forte. São para Ele. E a gente vive isso. A gente vive o melhor quando vivemos no reino do Senhor. Quando vivemos no reino de Deus. Quando vivemos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o tema da minha palavra hoje consiste em falar sobre fuga. Diga comigo assim: como voltar depois da minha fuga? Agora olha para o teu irmão e diga para ele assim: como voltar depois da nossa fuga? Por que, querido, que eu falo isso? Porque essa semana eu estava vendo essa palavra, eu estava vendo a palavra de Jonas. E essa palavra falou muito ao meu coração durante a semana. Jonas 3, no versículo 1. Olha o que diz aí. E o tema da minha palavra é: como voltar depois da fuga. A palavra do Senhor ali, ela vai nos dizer, vai falar aos nossos corações, que quem conhece já a história de Jonas,
ele teve uma fuga. Ele teve uma fuga. Jonas 3, versículo 1. Quem achou? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Diz assim, segunda vez. Com essa ordem. E ali, depois, segue aquilo que o Senhor falou para ele. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo foi que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas. E o que eu quero dizer para vocês, querido, você que está aqui, você que está aí me assistindo. Existem recomeços que não nascem da dor. E nem da perda. Porque muitas vezes a gente acha que a fuga se dá pela dor, pela perda, mas muitas das vezes o recomeço ele se dá pela fuga. Então muitas vezes não é nem pela dor e nem pela perda o recomeço, mas é pela fuga mesmo. Se eu não sofro e se eu não tenho nenhuma perda, se eu não tenho perda, se eu não tenho dor, eu posso fugir porque eu quero fugir, porque é uma fuga minha de não querer fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, sim ou não? Porque muitas vezes a gente pensa que fuga, querido, que fugir é porque perdeu, teve dor, foi ferido, foi machucado. Mas na realidade, a fuga, ela se dá justamente por nós não querer fazer aquilo que o Senhor planejou e propôs para nós fazer. Então, muitas vezes o recomeço não é pela dor e não é nem pela perda, mas é pela fuga mesmo. Quem está entendendo? Porque a gente acha que fugir é quando a gente perde alguma coisa, é quando tem alguma dor. E aí eu preciso recomeçar. Mas nem todo recomeço é por perda ou dor, mas é por fuga mesmo. É não querer fazer aquilo que o Senhor propôs, aquilo que o Senhor determinou na nossa vida. Jonas foi assim. Jonas, ele teve perda. Jonas teve perda, teve dor. Não, ele não quis fazer o que Deus colocou. Ele fugiu daquilo que Deus tinha para ele. Mas a palavra nos diz que a palavra do Senhor, a palavra de Deus nos fala que a palavra do Senhor pela segunda vez veio a Jonas. E talvez, querido, para nós também, o Senhor precisa falar outras vezes. Porque nós não conseguimos fugir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Recomeçar pode ser justamente de uma fuga. Não porque perdeu, não porque sentiu dor, não porque foi maltratado, não porque foi isso, foi aquilo, mas justamente por causa de uma fuga. E é nessa fuga que às vezes Deus fala algo e a primeira reação é correr da direção de Deus.
Quando muitas vezes não está no nosso propósito, não está nos nossos planos, não está nos nossos projetos, não está nos nossos planos fazer algo que o Senhor determina para as nossas vidas. E às vezes Deus fala algo, e a primeira reação nossa é o quê? É correr na direção ao contrário. Sim ou não? Corre na direção oposta. Deus manda você ir para a direita, você vai para a esquerda. Porque, às vezes, Deus fala algo para nós irmos para o outro lado. De outra forma, de outro jeito. E nós conhecemos a história de Jó. E ele fez exatamente isso. Deus mandou e deu uma direção para ele fazer algo. E o que aconteceu? Ele fez outra totalmente diferente. Mas a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas. E Jonas fugiu do chamado que Deus tinha. Porque ele era ser humano. Ele não era um super-homem. Quantas vezes nós já não fugimos do chamado de Deus para a nossa vida? Porque nós somos super-homens. Nós não somos super-homens, nós somos seres humanos. Nós achamos que não precisamos, que não é aquilo que está no nosso coração. E muitas vezes Jonas fugiu do chamado porque ele era um ser humano, assim como nós somos. Mas a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas. E quantas vezes a palavra do Senhor já veio ao nosso encontro? E quantas vezes, querido, nós, por sermos seres humanos falhos, nós fugimos daquilo que Deus tem. Nós vamos para o lado oposto, nós vamos para o outro lado. Deus manda fazer isso e nós vamos para o outro lado. Quantas vezes na nossa vida, na minha e na sua, e eu tenho certeza disso para quem está aqui, para quem está nos assistindo. Quantas vezes o Senhor já não falou para nós em sonhos. Essa semana até o Mário mandou uma mensagem para mim de um sonho que ele teve. E muitas vezes é assim, Deus fala ao nosso coração em sonhos, usa a palavra, usa pessoas para falar, mas nós vamos muitas vezes para o lado oposto, diferente daquilo. Porque nós somos seres humanos e Jonas também era um ser humano. E também era. Mas o que me chamou a atenção é porque pela segunda vez o Senhor tinha falado para ele. A segunda vez tinha falado. E não porque ele teve perda, e não porque ele teve dor, mas foi por uma fuga. E muitas vezes nós estamos fugindo, dando fuga nos planos de Deus e nos propósitos de Deus na nossa vida. Porque não é muitas vezes aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha que é. E muitas vezes, por causa do medo, como eu anotei aqui, por causa da insegurança, por causa do orgulho, dos traumas, que nos fazem fugir da direção de Deus, do direcionamento de Deus para a nossa vida. E aqui a gente vai ver, querido, que o medo faz isso. Sim ou não? Se Deus chegasse hoje para você e dissesse, vá para tal lugar, é lá que eu quero te usar. O medo bate ou não bate? Porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. O medo bate,
A insegurança vem porque você está estabilizado, você está num lugar onde você já está estabilizado, está na zona de conforto, e aí Deus manda você sair do teu emprego, da tua casa, da tua família, manda você sair do lugar e vá para lá. E por nós sermos seres humanos, assim como Jonas, a gente também sente medo. A gente também sente insegurança. A gente também sente o oposto daquilo que a gente quer. Como que eu vou sair? Como que eu vou fazer? O orgulho, como que eu vou deixar tudo? Aqui eu já tô estabilizado, já tenho um nome. Traumas que nos fazem fugir, querido, da direção de Deus. Mas a beleza da história de Jonas, a beleza da história de Jonas é esta. Deus não cancelou o plano, mas o reencontrou. O que me chamou a atenção foi isso. Porque você pode fugir. Você pode dar fuga. Mas Deus nunca vai te cancelar. Porque vai chegar um momento que Ele vai te encontrar. Vai chegar um momento que Ele vai te encontrar. Vai chegar um momento que Ele vai encontrar você. Assim como encontrou Jonas, porque a história de Jonas, ela é maravilhosa, porque é justamente isso, querido. Porque Deus não cancelou o plano que tinha com Jonas, mas o encontrou. Agora olha para o teu irmão e diga assim, viu só? O Senhor não cancelou o que Ele tem para você. Deus vai te reencontrar. Não, vai te reencontrar. Olha para ele e diz assim, Ele vai te reencontrar. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Porque na realidade, querido, a gente, querendo ou não, a gente foge. Porque somos seres humanos e aí a gente, pela fuga que a gente dá, a gente acha que Deus cancelou todos os planos que tinha sobre as nossas vidas. Que cancelou tudo. Que não quer mais nada. Não, tá bom. E muitas vezes, eu tenho falado sempre para vocês, todos esses anos, aquilo que é para a irmã Hilda fazer, será a irmã Hilda que vai fazer. Aquilo que Deus determinou para ela, o propósito de Deus, vai ser ela que vai fazer. Vai ser ela. Aquilo que Deus mandou eu fazer, vai ser eu para fazer. Aquilo que cada um de vocês, o Deus propôs para fazer, vai ser vocês para fazer. Vai ser vocês. Então não tem como Deus cancelar o plano que Ele tinha para a minha vida. Ele vai cancelar o plano que Ele tem para a Mara, Ele vai cancelar o plano que Ele tem para o Marcelo, por alguma fuga, por alguma saída, por alguma coisa. Não! Ele vai reencontrar cada um de nós no momento certo. Porque o plano dele não é cancelado. E a história de Jonas é muito legal por causa disso. Porque ele fugiu, mas o Senhor veio com a palavra pela segunda vez. E o propósito de Deus se cumpre. Porque não cancelou. O plano que Deus tinha para Jonas não cancelou. E o plano que Deus tem para a tua vida não cancelou. Não cancelou. Vem cá, Tati, está mais perto aqui, ó.
Eu quero que tu ligue ali o coisinho. Amém? Então o propósito dele não se cancela. O plano de Deus não se cancela. Tem que ficar apertando. O plano de Deus, ele não vai ser cancelado. Porque o plano de Deus, ele se cumpre na vida de cada um. Ele se cumpre no propósito de cada um. Não se cancela plano. Deus não cancela plano. Mas chega um momento certo, a hora certa, que Ele nos reencontra. E se nós parar para pensar, querido, quantas pessoas que já estavam desviadas, que já se desviaram por anos e anos e anos, mas o Senhor não cancelou o plano, mas os reencontrou. Com Jonas foi assim. Quando Jonas achou que estava tudo arruinado, a palavra de Deus nos fala algumas coisas, algumas frases lindas para quem precisa recomeçar, para que quem precisa recomeçar depois de falhar. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Porque tem gente que para. É como eu falei, não por dor, não por perda, mas por fuga. E precisa recomeçar, não por essas perdas, por essas dores, mas tem que recomeçar pela própria fuga. Um dia eu fugi. Um dia eu parei de ir na igreja, um dia eu parei de buscar Deus, um dia eu parei porque eu achei que os planos de Deus estavam cancelados na minha vida. Quem já não pensou assim? Nada acontece na minha vida assim, não. Nada acontece, nada muda. Sempre a mesma coisa. Aí Deus vem, coloca algo na tua vida, coloca algo, fala algo com você pela primeira vez. Ele diz: olha, eu vou ter propósito na tua vida, eu vou ter planos para a tua vida. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E a gente foge da presença de Deus porque acha que o Senhor cancelou os planos que Ele tinha. E aí vem aquele belo dia maravilhoso, que o Senhor nos reencontra no ônibus, nos reencontra na rua, nos reencontra sentado no banco da praça, nos reencontra dentro da nossa casa, nos reencontra naquele quarto chorando, nos reencontra no trabalho, nos reencontra com uma pessoa que vem que nem nos conhece, chega e te entrega uma palavra de Deus, e que vem e te entrega uma palavra que o Senhor vem, porque a palavra do Senhor, ela vem sobre a tua vida 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, mas o plano dele nunca se cancela da tua vida. O plano dele não se cancela. Vem pela segunda vez, vem pela segunda chance, vem pelo segundo capítulo da tua história, e vem pela segunda vez na palavra de Deus, e vem pela segunda vez no propósito de Deus, e vem a segunda vez no plano de Deus, e vem a segunda vez no chamado de Deus para a tua vida, e vem pela segunda vez, e vem pela segunda vez, e vem pela segunda vez, todas as vezes na tua vida. Porque são chances. É um novo assopro, é um novo recomeço, é coisas novas para a tua vida, é propósito novo na tua vida, é um sopro de vida novo, é um projeto novo,
é uma esperança nova, é um plano de Deus novo para a tua vida. Porque a palavra do Senhor, querido, ela se renova nas nossas vidas. Se nós olharmos para a história de Jonas, Deus não largou Jonas. Deus o reposicionou. Não é aí que eu te quero, é aqui. Deus não abandonou Jonas. Deus reposicionou ele. Ei, é aqui. O meu propósito contigo é aqui. O meu propósito contigo é nesse lugar. O meu propósito é aqui. Então é aqui que você vai ser reposicionado. O Senhor vai fazer contigo assim. Ele não vai cancelar, Ele não vai te esquecer, Ele não largou, Ele não vai largar da tua vida, mas Ele vai te reposicionar. Ele vai te reposicionar. Não é aí, é aqui. Não é o que você está fazendo, mas é o que eu quero que você faça. Deus, Ele não nos larga de mão. Deus, Ele não nos larga de mão. Mas você vai fazer aonde Deus te reposicionar, aonde Deus te colocar, aonde Deus te quiser. Para pensar uns anos atrás, onde você estava. Para pensar. Para pensar aonde você estava. E aonde Deus está agora contigo. Para pensar quantas vezes o Senhor já te reposicionou. Eu me lembro a Tati. A Tati é um exemplo, né, Lê? Ela já tocou piano, já quis tocar bateria, né? Está ajudando a Alessandra a cantar. Já fez tudo. A Lê já tocou bateria aqui na igreja, não me lembro. Tocou? Já fez, já tocou piano. Já toca violão, canta. Já faz um monte de coisa aí na igreja. Todas elas. Todos nós. Porque Deus vai nos reposicionando. Deus, Ele vai nos reposicionando. Quando eu cheguei na igreja, eu era um membro. Depois passei. Não, primeiro eu fui para a igreja. Depois fiquei membro. Depois virei diácono. E Deus foi reposicionando. E depois me tornei o que vocês estão vendo. Porque Deus, Ele vai reposicionando. E eu dizia assim, não, eu não quero ser, eu não quero. Não, eu não quero. Não, mas eu não quero. Mas Deus vai agora aqui, e Ele vai nos reposicionar. Porque Ele não nos cancelou, Ele não nos largou de mão. Ele não nos abandonou. Deus, Ele simplesmente nos reposiciona. Isso é assim Ele faz quando alguém reconhece que fugiu. Mas não é só fugir. Tem que querer voltar. Tem que querer voltar. E um dia, querido, nós precisamos parar para pensar nisso. Ver o que nós estamos, se nós não estamos fugindo daquilo que Deus tem para nós. Se nós não estamos fugindo, será que nós queremos voltar? Nós temos que perguntar ao Senhor qual área da minha vida eu fugi nesses últimos anos. Qual área? Tem gente que foge do sacerdócio da sua casa. Tem gente que foge do chamado de ser mãe. Tem gente que foge do chamado de ser
algo na igreja, no seu trabalho, porque acha que não tem condições, acha que não tem corrida, que não tem currículo, acha que não tem condições de fazer as coisas. Mas nós temos que perguntar para o Senhor qual área da nossa vida nós estamos fugindo nos últimos anos. Eu não sei quantas vezes o Senhor falou contigo, mas eu sei que essa noite o Senhor também está falando contigo. É mais uma vez que o Senhor está falando contigo. Ele está dizendo para você: eu vou te reposicionar, porque eu nunca cancelei meus planos sobre a tua vida. Eu nunca cancelei, eu nunca te larguei. Eu quero te encontrar hoje para te reposicionar naquilo que eu tenho para a tua vida. Então, querido, muitas vezes essa é a pergunta que nós temos que fazer com o Senhor. Qual área das nossas vidas que nós estamos fugindo? Qual área da nossa vida que nós estamos fugindo? Você já fez essa pergunta? Qual área da tua vida que você está fugindo? Porque assim como a palavra do Senhor veio a Jonas, a palavra do Senhor está indo ao encontro ao teu coração. O Senhor está falando para você que Ele não te largou, que Ele não te abandonou. Mas Ele quer te reposicionar. Ele quer fazer com que o propósito dele se cumpra na tua vida. Os planos dele se cumpram na tua vida. Aquilo que ele determinou para você, querido, é o tempo de você dizer para ele: Senhor, eu fugi muitos anos dessa situação. Eu fugi muitos anos dessa área da minha vida. Mas hoje eu entendi que o Senhor falou comigo. Hoje eu entendi que eu tenho fugido de algumas coisas, de algumas áreas da minha vida. E qual área você tem fugido? Porque Deus não largou Jonas, e Ele também não está te largando. Deus não cancelou o plano que tinha sobre a vida de Jonas, mas Deus o reencontrou. Fica de em pé aqui. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, feche seus olhos. Jonas, quando achou que tudo estava arruinado, a palavra diz que as frases mais lindas para quem precisa recomeçar depois de falhar foi a seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E a palavra do Senhor, que é a palavra mais linda que você vai ouvir hoje, é que a palavra do Senhor, ela veio pela segunda vez ao teu encontro. A palavra do Senhor é que Ele não te cancelou. Ele não cancelou os planos que Ele tem para a sua vida. Ele não cancelou os planos que Ele tem para você. Ele não cancelou, querido, o chamado que Ele colocou nas tuas mãos.
Qual área da tua vida que você está fugindo há anos? Qual área da sua vida que você está fugindo? A segunda vez o Senhor está falando contigo essa noite. A segunda chance o Senhor está te dando essa noite. E o segundo capítulo de uma nova história o Senhor está dando para você essa noite. E o mais importante, um sopro novo o Senhor está trazendo sobre a tua vida. Para onde você tem fugido? Para onde você tem fugido? Para onde você tem fugido daquilo que Deus tem para a tua vida? Qual áreas da sua vida que você tem fugido e que precisa ser reposicionado? Porque não é perda, não é dor, mas é fuga de algumas áreas da tua vida, de algumas áreas que você fugiu, e essa noite o Senhor está te reencontrando. O Senhor, Ele está dizendo para você: não cancelei plano nenhum, não esqueci de você, eu não larguei você em momento nenhum. O que eu quero agora é te recolocar, é te reposicionar, é te fortalecer, é dizer para você que eu estou contigo, o Senhor está contigo, e Ele manda te dizer: seja forte e corajoso, porque Ele vai te reposicionar. Ele vai te reposicionar, Ele vai fazer você cumprir os planos de Deus, Ele vai fazer você cumprir aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não fuja mais, não fuja, porque a palavra do Senhor está vindo ao encontro de você, e eu quero que você saia do teu lugar, venha aqui diante do altar e coloque diante do Senhor, dizendo: Senhor, chega de fugir. Chega de fugir daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Chega de fugir. Eu sei que o Senhor não me abandonou. Eu sei que o Senhor não me deixou. Eu sei que o Senhor nunca me largou. Eu sei que os teus planos nunca foram cancelados na minha vida. Eu sei. Mas o Senhor marcou um encontro com você aqui nesse culto, nessa live, para dizer para você: eu não te larguei, eu não te abandonei, eu nunca te deixei. O que eu quero para você é que eu e você tenhamos um reencontro, porque eu quero te reposicionar. Eu quero te colocar naquilo que eu tenho para a tua vida. Eu quero que você realize os planos que eu tenho para a tua vida. Os meus planos para serem realizados na tua vida, no teu chamado, na tua casa, na tua família, nos teus sonhos, nos teus projetos. Aleluia. Quando Jonas achou que estava tudo reunido em ruínas, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez. E eu não sei qual o teu sentimento. Eu não sei qual o teu sentimento. Se você acha, se você tem sentimentos igual a Jonas, que acha que está tudo em ruínas, que está tudo destruído.
Mas a palavra do Senhor está vindo a teu encontro essa noite. Está vindo ao encontro de você pela segunda vez. O Senhor está dizendo: eu sou contigo. Eu te reencontro. Eu não te larguei. Eu não cancelei os planos. Você nunca esteve sozinho. Você nunca andou sozinho. O Senhor te reencontrou essa noite. E além desse reencontro, Ele quer reposicionar você em todas as áreas. Porque Ele sopra em você um novo sopro de vida. Deus não largou Jonas e Ele não largou você. É isso quando Ele faz, querido, quando alguém reconhece que fugiu. Deus, Ele não larga, mas você precisa reconhecer que você fugiu, mas que quer voltar. Mas que quer voltar para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Diga isso, diga. Deus está te reposicionando essa noite. É isso que Ele faz com alguém que quer o recomeço, que reconhece que fugiu, mas que abriu o seu coração essa noite. Mas que abriu o seu coração dizendo: Senhor, eu quero voltar para os teus propósitos, eu quero voltar para os teus planos, eu quero voltar para aquilo que você tem para a minha vida. Aleluia. Jesus conhece. Coloca a mão no seu coração. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, abra o seu coração e fale para Ele: Senhor, eu reconheço que eu já fugi de algumas áreas da minha vida. Eu já fugi de algumas situações. Eu reconheço isso, eu reconheço. Eu reconheço. Mas eu quero voltar, Senhor. Eu quero esse reencontro contigo. Eu quero esse reencontro. Eu quero que o Senhor me reposicione. Aleluia. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse novo sopro, por essa nova palavra, por essa nova direção. Aleluia. Diga isso, diga para o Senhor, abre o seu coração, fale para Ele. Aleluia. Continua com seus olhos fechados, a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor, dizendo para Ele: Senhor, eu reconheço que eu já fugi dos seus planos, eu já fugi das tuas palavras e até de nós mesmos nos reencontrar. Obrigado pela tua paz, obrigado pelo teu shalom.
E esse shalom, ele nos chama de volta. Essa paz nos chama de volta. Nos reposiciona. Cura as nossas rotas. Cura nossas rotas. Aleluia. Dá-nos coragem, Senhor, para obedecer. Dá humildade, Senhor, para reconhecer que temos a sensibilidade de poder ouvir a Tua voz, Senhor. Novamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Ele nos reposiciona, Ele nos reencontra, querido, quando nós permitimos o reencontro com Ele. Não fuja mais. Não dê fuga. Reconheça. Deixe o Senhor falar o teu coração. Deixe Ele te reposicionar. Porque uma coisa eu posso dizer para você: os planos dele na tua vida nunca vão ser cancelados. Segunda coisa, Ele não vai te largar. Ele não vai te largar. E a terceira coisa é que Ele nunca vai deixar você sozinho. Nunca. Nunca. Porque esse reencontro de hoje marca um novo sopro do Senhor sobre a tua vida. Marca um novo recomeço na tua vida. Um novo projeto na tua vida. Olha para o teu irmão e diga assim: Ele não te largou. Deus não cancelou nenhum plano. Deus hoje te reencontra, porque é plano dele. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bênção de Deus. Glórias a Deus, querido. Bênção do Senhor Jesus. Porque muitas vezes a gente acha que fugir é porque perdemos algo, né? Como eu falei, ou porque sentimos dor. Não é assim. Não é dessa forma. É que muitas vezes o recomeço dá quando nós admitimos que fugimos de alguma coisa de Deus. Mas essa noite eu tenho certeza que Ele te reencontrou pela segunda vez, para dizer para você: Ele nunca cancelou os planos sobre a tua vida. Ele nunca te deixou sozinho. Ele nunca te abandonou. Então recomece. Deixe o Senhor te reposicionar de novo. Deixe os planos de Deus se cumprirem na vida, na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, querido. Amanhã, 20 horas, estamos com o programa Falando com Jesus. Todos os dias, às 20 horas, na Rádio Maranata, a nossa rádio online. Palavra de Deus, tem sido umas palavras abençoadas. Bênção de Deus. Sexta-feira nós estávamos com um time de peso, eu e a Mara junto, e a pastora. Era um time de peso, assim, mas era time de peso mesmo. Era. Então nós estávamos lá, os três, fizemos a palavra de Deus, fizemos o programa, foi bênção de Deus. Já estamos aí com 100 e poucos de novo ouvintes ao vivo. Recomeçamos de novo e a palavra de Deus vai se esparramando aí em nome de Jesus, amém? Nós vamos retomar de novo, nós vamos começar de novo agora, segunda-feira, 20 horas, programa Falando com Jesus, 21 horas,
reunião online das mulheres, intercedendo, orando. Segunda passada, né? Eu entrei ao vivo ali na rádio, botei elas para falar. E amanhã se prepare que eu vou botar elas para pregar também, né? Vai ser um tempo de oração e pregação, né, Celso? Tudo junto. Então, nós vamos entrar lá, nós vamos entrar ao vivo também, para elas dar um alô lá para o pessoal, em nome de Jesus. Então, 20 horas, a nosso programa, Falando com Jesus, e logo em seguida, já as mulheres vão estar intercedendo, orando, às 21 horas, na nossa reunião online. Quinta-feira, o nosso culto de cura e libertação, bênção de Deus tem sido. Então, todos os dias nós vamos estar orando e clamando a Deus para que esse reencontro nós seguimos no propósito de Deus que Ele tem para a nossa vida. Que Deus abençoe, que te caminhe para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bênção de Deus. Amém.